Normalmente essas estruturas permitem uma interface de acesso à estrutura base. Então a estrutura abstrata ela me dá uma interface de acesso à estrutura básica, estrutura que eu estou usando que está efetivamente implementando, que permite a inserção ou a deleção de um elemento específico. Esses itens que são permitidos o acesso, em pilhas eles são sempre os últimos elementos inseridos. Então a pilha, eu sempre acesso a pilha pelo último elemento. Eu insiro um elemento e eu retiro esse mesmo elemento inserido. E eu só terei acesso aos próximos elementos se não tiver nenhum elemento. Depois que eu tenho acesso ao último elemento depois que o anterior a este foi removido. Então é sempre acesso pelo último e é sempre tanto para inserir quanto para retirar. Em filas, o acesso para retirada é do primeiro elemento inserido, então ele cria uma fila realmente, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então o primeiro que entrou é o primeiro a ser retirado. Então se nós imaginarmos uma fila como um certo comprimento, os elementos seriam introduzidos na parte posterior da lista, da fila, e os elementos seriam retirados na parte anterior da fila. Então os primeiros saem na frente, os últimos vão sendo encaminhados para os pontos dos primeiros e assim por diante. E uma fila com prioridades, ela está sempre disposta a te fornecer o elemento com maior prioridade. É sempre por ali que a gente tem acesso aos elementos de uma fila com prioridades. Essas EDs especializadas, elas apresentam esses tempos de acesso, né? Então a busca numa pilha, utilizando uma matriz ou uma lista ligada, é da ordem de 1. A inserção também é da ordem de 1. Ela retira o último e insere o último. Então é apenas uma operação que ela vai realizar. A fila também, não há problema, ela inseriu no final apenas a questão da localização, da inserção, da retirada do elemento. A fila de prioridades, ela tem duas formas de ser implementada, com a matriz ordenada e com o heap. Com a matriz ordenada, ela leva um certo tempo a mais, ela é da ordem de n para busca e da ordem de 1 para inserção, a inserção é rápida. A fila com prioridades utilizando o heap, ela é log de n para busca e log de n também para inserção. No nosso exemplo, nós utilizamos a fila de prioridades com a matriz ordenada, mas poderia ter sido utilizado com o heap sem problema. Ordenamento, vamos só rever mais uma vez o ordenamento. Se nós estamos utilizando um método com poucos dados e sem grande preocupação com o tempo de resposta disso aí, nós podemos utilizar a bolha, inserção, seleção, que são métodos fáceis de implementar e que, embora não sejam rápidos, mas se a quantidade de elementos for pequena, ele pode dar uma resposta satisfatória. Então seria uma primeira escolha para pequenos conjuntos de dados e quando o tempo de resposta não é crítico. O shell sort, ele já é um pouco mais complexo de implementar. O que talvez vá fazer diferença aí, você vê que nós estamos caminhando para as três últimas aí, que é o quicksort, o mergesort e o heapsort. O que vai fazer diferença é a dificuldade de implementação. Então, se nós quisermos implementar de forma fácil e sem grandes complicações, os três primeiros são muito fáceis de implementar. O shell sort, e o quicksort, o mergesort e o heapsort já são mais complexos, mais difíceis de implementar. O quicksort é um dos mais difíceis de implementar, porém um dos mais eficientes. Nós vimos aqui os exemplos que o quicksort é muito eficiente, muito rápido, mas é preciso que tenha muito cuidado na hora da implementação para evitar que outros fatores dentro do algoritmo não venham a tomar o tempo, não venham a gastar mais tempo do que o próprio algoritmo de ordenamento em si. Então fica aí as dicas, a ideia é seguir no rumo do quicksort. Quando nós tivermos milhões de elementos a ordenar, aí nós vamos ter que fazer um quicksort muito bem feito, ou então usar mergesort ou heapsort. Lembrando que o mergesort requer memória extra, além daquela memória inicial que você utilizou para guardar os seus dados, você precisa de memória extra, memória adicional, né? E o heapsort assim por diante. O heapsort você precisa ter a estrutura do heap já pronta para você, ou pelo menos construir uma estrutura de heap para poder obter os elementos ordenados. Então, às vezes, esses dois últimos aqui podem ser problemáticos. Então, uma escolha, se você é um bom programador, uma escolha boa para que você possa fazer ordenamento de uma certa quantidade de itens com uma velocidade bastante eficiente, seria o quicksort, com a preocupação de que você deve fazer bem feito. Bom, a outra estrutura de dados, que nós vimos ali no nosso item 19.4, são os grafos.
Os grafos se diferenciam das estruturas anteriores porque eles não se preocupam com as operações que são realizadas sobre esses dados. Os grafos, eles se preocupam, entre aspas, com a modelagem de problemas do mundo real. Então, um grafo, na realidade, é uma estrutura utilizada para modelar o mundo real, para representar o mundo real, para representar os problemas do mundo real. A partir do estudo de grafos, eu busco soluções para problemas do mundo real. Então, sobre os grafos, realizar uma busca em profundidade ou em largura, nós temos que o tempo é proporcional ao quadrado do número de vértices. Isso se nós usarmos a matriz de adjacências. Se nós usarmos uma lista de adjacências, então isso fica proporcional a V, que é o número de vértices, mais o número de eixos. Fica proporcional a isso aí. Gerar uma árvore geradora mínima a partir de um conjunto de vértices, ele é proporcional ao quadrado do número de vértices. Se você usar, mais uma vez, a matriz de adjacências. Se você usar a lista de adjacências, isso vira proporcional à soma do vértice mais o número de eixos vezes o log do número de vértices. Fica ao seu critério utilizar a lista de adjacências ou a matriz de adjacências. O default, o padrão seria a matriz de adjacências, mas existem situações em que a matriz de adjacências é necessária. Para armazenamento externo, nós seguimos esse fluxograma aqui. A velocidade é importante? Não. Você faz uma pesquisa sequencial. Velocidade não é importante, faz uma pesquisa sequencial. Velocidade é importante. Aí a segunda pergunta, a velocidade é crítica? Mas é importante, mas não é crítica. Você usa btrace. Velocidade é crítica. Você dispõe de espaço para armazenamento extra? Sim, então você faz um hashing externo. Não, você utiliza simplesmente arquivos indexados. É assim que você pode... lembrando que os bancos de dados, esses grandes bancos de dados que fazem pesquisa o tempo todo, eles utilizam sempre, têm suas estruturas de pesquisa por default. Eles escolhem mais ou menos uma dessas estruturas que é a fundamental que eles usam, a básica, e implementam as suas rotinas de busca a partir dessas estruturas. Na literatura existem problemas que são considerados problemas intratáveis ou insolúveis para muitos casos. O caixeiro viajante é um desses problemas. Esse problema consiste basicamente no seguinte: imagine que você tem aquele conjunto de cidades, Caucaia, Fortaleza, Maracanã, Itaitinga, Eusébio, Aquiraz, e você é um vendedor ambulante que você vai ter que visitar todas essas cidades e depois retornar ao ponto de início, sendo que você quer fazer esse percurso caminhando o mínimo possível. Aqui não se trata de uma árvore geradora mínima que você quer fazer, não é. É o caminho, o percurso total, fechado, que você quer fazer, e que esse caminho que você quer fazer é um caminho o menor possível. Bom, as possibilidades são inúmeras, veja só. Você pode, aqui no desenho, você pode, seguindo aqui o desenho azul, você pode fazer um círculo aqui, saindo de Caucaia, Maracanã, Taitinga, Aquiraz, Eusébio, Fortaleza e Caucaia de novo. Ou você pode seguir a linha vermelha. Na linha vermelha você vai de Caucaia para a segunda cidade, Taitinga, volta para Maracanã, depois vai para Aquiraz, Eusébio, Fortaleza. Ou você pode seguir a amarela, começar e ir de Caucaia direto para Aquiraz, depois ir para Eusébio, voltar para Itaitinga, ir para Fortaleza, para Maracanã, e assim por diante. Quer dizer, você pode começar daqui para cá, você pode fazer uma série de caminhos. Quantos caminhos eu posso fazer? Bom, vamos ver aqui. Quantos caminhos eu posso fazer? Quantos caminhos eu posso trilhar? Então, se eu tenho 6 cidades para começar, eu começo logo com 6 opções. Escolhida uma delas, eu vou ter as 5 restantes para escolher qual é a próxima cidade a visitar. Escolhida a segunda cidade, eu vou ter 4 restantes para visitar. Escolhida a terceira, eu vou ter 3. Escolhida a quarta, eu vou ter 2, até que finalmente eu só vou ter 1. Então você vai ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720, ou 6 fatorial. Então a quantidade de cidades a visitar a partir de um certo número de cidades, desculpe, a quantidade de caminhos que você vai ter a partir de um certo número de cidades é proporcional ou é igual ao número de cidades fatorial. Isso não é um valor baixo, isso não é um valor simples. Veja só. Se a gente olhar aqui na nossa pequena tabela, se nós temos 6 cidades, nós temos 720.
Se nós aumentarmos um pouquinho o número de cidades, passarmos para 10, nós vamos ter 3.600.000 caminhos. Se aumentarmos para 20, nós vamos ter 2.43 vezes 10 é 18. Quer dizer, bote 18 zeros aqui na frente do 4, que você vai ter a quantidade de caminhos a analisar no seu grafo. Se você botar 30, você vai 2 a 75 vezes 10 a 32, você está 40 a 10 a 47 e 50 a 10 a 64. Talvez, nesse meu computador aqui, com um Core 2 de 2.5 GHz, eu possa fazer até 10 cidades. Quem sabe eu possa, fazendo uma análise de todos os caminhos possíveis, eu posso tentar fazer até 10 cidades. Mas a partir daí eu acho que já fica meio difícil. E a partir do 40, 50 você não tem nenhum supercomputador no planeta Terra que seja capaz de resolver esse problema. Então isso é um problema insolúvel para a medida que você aumenta o número de cidades.